Olá a todos os que nos estão a ouvir hoje. Como sabem, um dos objetivos destas conversas pedagógicas é falarmos sobre assuntos que sejam importantes para educadores, mas também para pais, ou seja, para todos aqueles que estão envolvidos na educação das crianças. Ora bem, lembram-se daquele vídeo em que falamos sobre a comunicação com as famílias e com o trabalho com as famílias? Pois é, tem gerado bastante interesse e algumas dúvidas. Então eu chamei um expert. Chamei o Nuno Pinto Martins, que nos vem falar sobre Educar pela Positiva. O Nuno também é fundador da Academia Educar pela Positiva e coautor do site Chupeta VIP. Olá, Nuno. Olá, Vanessa. Antes de mais, agradecer o convite para aqui estar. Nada. Diga-nos uma coisa. Para quem não conhece, quem é o Nuno Martins? Bom, antes de mais, o Nuno Martins é tudo menos um expert. Eu acho que os únicos especialistas nas crianças são os próprios pais e os próprios educadores, na realidade. O Nuno Martins, quem sou eu na realidade? Sou formador certificado em disciplina positiva, na realidade sou educador parental em disciplina positiva e também educador de disciplina positiva em contexto de sala. Sou jurista de formação, comecei a trabalhar há 20 anos na área de Direito de Família e Menores, fui jornalista também pelo caminho, mas acima de tudo sou pai. Tenho um menino de 9 anos, uma menina de 5 e o resto, o que eu disse antes, na realidade é currículo, não é? Mas é aquilo que me melhor me define, de facto, é a parentalidade. Foi isso também que me mudou, é isso também que me traz, de certa forma, aqui, numa dupla perspectiva, mas, de facto, este caminho da parentalidade mudou-me radicalmente e é, de facto, aquilo que mais me fascina, esta missão que eu tenho também com os meus filhos de fazer com que eles consigam crescer de uma forma harmoniosa num mundo que nós sabemos que é difícil, com muitos desafios. Como é que um jurista passa pelo jornalismo e acaba na educação pela positiva? É uma boa pergunta. Eu costumo dizer que tenho tido várias vidas. Estou na minha terceira vida. A minha primeira vida foi como advogado, de facto. Acabei por fazer o curso de Direito um bocadinho por influência dos meus pais. Depois percebi que não era nada daquilo que eu queria, ainda exerci durante 2 ou 3 anos, mas já conciliava a advocacia com o jornalismo. Estava a fazer um curso de jornalismo enquanto fazia o estágio de advocacia. Aliás, era engraçado porque eu de manhã ia de fato e gravata para os tribunais e depois, à hora do almoço, entrava no carro, não era numa cabine telefónica como uma super-homem, mas entrava no carro e vestia uma t-shirt e calças de gangas para ir para um jornal desportivo. Porque, de facto, o desporto também foi sempre a minha paixão. Então, acabei por passar para o jornalismo, que foi, de facto, uma paixão muito grande. Trabalhei durante 15 anos como jornalista, é verdade, também depois a coordenar alguns projetos, já no final desses 15 anos. E depois, essa segunda vida depois teve um final, na realidade. O que eu chamo de uma circunstância que se tornou numa escolha. Houve um despedimento coletivo na empresa onde eu estava. Eu já não estava muito satisfeito com a vida que levava, já tinha 2 filhos, em 2014, sentia que tinha pouco tempo para eles, sentia-me um bocadinho culpado, quando, de facto, a minha prioridade era, pelo menos na teoria, a minha prioridade seriam os meus filhos, depois na prática não estavam a ser. Então eu vi sempre aquele momento como uma oportunidade. O que é que eu posso aqui encontrar de nova janela nesta porta que se fechou? E então comecei a desenhar, de facto, um caminho diferente, juntando 2 paixões, a comunicação e a parentalidade. Então foi tudo, foi por aí que tudo começou. Mas foram obstáculos que sentiu como pai que o levou a tentar encontrar as estratégias? Foi ver outros pais com dificuldades que não tinha? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Foi precisamente a primeira hipótese. Foi começar a ver que eu não tinha as ferramentas para conseguir educar, na realidade. Sobretudo com o nascimento da minha segunda filha, que vai revelar-se um desafio muito grande, com uma personalidade também muito própria, muito forte, um filho um bocadinho mais calmo. E então eu comecei a perceber que os métodos tradicionais de educação, aquilo que nós já temos quase de uma forma inata, e também porque vamos buscar muito do que foi a nossa própria educação, não é? Portanto, já cá está, recorremos ao nosso próprio exemplo enquanto crianças. Então, quando percebi que o castigo, o controlo, a punição me estavam a afastar cada vez mais dos meus filhos, fui à procura, na realidade, de alternativas. E comecei, eu não acredito em coincidências, Vanessa, e comecei a ler umas coisas, parece que por acaso, não é? Sobre disciplina positiva, e de facto eu identifiquei-me muito, porque se eu dissesse a qualquer pai ou qualquer mãe que me esteja a ouvir que existe um modelo educativo que tem alternativas eficazes ao castigo, ao grito, à palmada, acho que todos assinávamos por baixo, verdade? Mas sim. O problema é a prática.
O problema é a prática. Imagina o que é que estarão a pensar lá em casa. Eu pensei o mesmo. Eu comecei a ler aquilo. Não, isto faz-me tudo sentido, mas como é que eu consigo aplicar isto na prática? Então, por exemplo, se eu não os castigo, então o que é que eu faço? Eles vão achar que podem fazer tudo, não é? Então comecei a questionar. E lá está, se calhar, defeito de jornalista e de jurista. Então fui à procura dessas respostas. Fui fazer uma primeira certificação internacional em disciplina positiva que me habilitou com aquilo que eles chamam de Parent Educator, educador parental, e foi de facto a mudança que começou aí. Eu percebi de facto que era aquele caminho que eu queria, identifiquei-me totalmente com aquilo que me foi apresentado. Conseguiste estagiar em casa? E depois vim desejoso, quando voltei a casa, desejoso que os meus filhos, quase que eles se portassem mal, para eu testar, não? Eles têm que se portar mal para eu agora ver se isto resulta. E depois quando começo de facto a notar as diferenças, é de facto incrível. Agora, eu digo sempre também, não há varinhas mágicas na educação. Isso não existe. E a disciplina positiva não é uma varinha mágica. Não basta eu, com pequeninas estratégias, de um dia para o outro, mudar comportamentos, não é? E depois, do outro lado, tenho resultados como por magia. Isso não existe. Não é? Educar pela positiva, ou com disciplina positiva, se calhar dá um bocadinho mais de trabalho. Porque exige que sejamos, por vezes, estratégicos. E exige que olhemos para o nosso comportamento primeiro e que percebamos que essa é a raiz de quase tudo. Nós temos que tentar refletir, em primeiro lugar, sobre que exemplos é que estamos a dar aos nossos miúdos todos os dias. Como é que nós nos apresentamos perante eles. Por exemplo, quando entramos numa sala de manhã, se entramos confiantes e cheios de vontade de estarmos com eles e de lhes ensinarmos coisas básicas, ou se já entramos a pensar como é que eu vou controlar o grupo, como é que eu vou controlar aquele menino que ontem me desafiou. Porque esta atitude vai passar para o outro lado, é o efeito espelho a funcionar. Não são os nossos neurónios espelho, que são células muito interessantes, são células receptoras, que têm a mesma função de receber as mensagens e de preparar o cérebro para as repetir. Nós estamos com este equipamento de série, não é? Então, esta é a primeira reflexão a fazer. Que exemplos é que estamos a dar aos nossos meninos? Quando partimos daí para o resto, já partimos com um bocadinho mais de confiança. Agora, as mudanças são muitas vezes lentas. Nuno, acha que é uma questão de atitude primeiro? Uma atitude primeiro de introspeção do pai, do educador? É primeiro uma questão de atitude. Eu li um bocadinho, já vamos falar um bocadinho mais do livro Educar pela Positiva, mas eu li um excerto que falava sobre o facto de ter de me acalmar primeiro antes de falar com uma criança que acabou de me irritar. E depois, agora que está a ouvir, nós educadores temos um dom de, na prática, conseguimos nos efetivamente acalmar e temos estratégias pedagógicas para trabalhar com o mau comportamento, com o conflito. Temos, em grupo as coisas são muito mais fáceis do que em casa, eu acho. Concorda comigo? Depende muito, também depende dos grupos, não é? Sim. Há grupos que são de facto muito desafiantes ou muito desafiadores e de facto representam ali no dia-a-dia um desgaste também muito grande. E às vezes em casa acontece o mesmo. Mas de qualquer maneira, independentemente dos contextos, os desafios surgem. Não é? Mas e aqueles pais que dizem mas porquê portas-te tão bem em casa e na escola não? Ou então a criança não come e diz, se não comes eu vou dizer à Vanessa, vou ter à tua educadora. Mas esses comportamentos têm a ver com a percepção que as próprias crianças têm sobre o que as rodeia. As crianças são muito inteligentes, desde muito pequeninas, que começam a absorver tudo à sua volta e começam a adaptar o seu comportamento à percepção que elas próprias vão ganhando sobre o mundo que as rodeia, sobre as pessoas que as rodeiam e sobre si próprias. E à medida que essa percepção vai evoluindo, então elas vão pondo as suas ferramentas que também vão desenvolvendo, não é? Na relação com os outros. Então, se em casa, por exemplo, a mãe é mais permissiva ou é mais rígida, vamos para os dois campos de extremos, e na escola temos um modelo oposto, é normal que a criança tenha reações ou respostas diferentes consoante cada um dos modelos. Em casa é sempre um porto de abrigo, não é? E, portanto, eu sei, a criança sabe que em casa, se calhar se portar mal, enfim, tem sempre ali, de alguma forma, tem sempre ali esse porto de abrigo. Na escola, muitas das vezes, as crianças que se portam mal, eu não gosto muito de falar, de rotular, mas as crianças que nós dizemos que se portam mal em casa, depois temos um comportamento na escola completamente diferente. Na escola comem tudo, na escola não fazem birras e fazem em casa. O efeito grupo tem muito impacto aqui. Não é? Então, se eu tenho 4, 5 ou 6 anos e perante os meus pares, quando eu vejo que os meus pares fazem, lá está, mais uma vez, os neurónios espelho também a funcionarem. Eu também não quero ficar para trás. Eu também quero mostrar que sei fazer. Então, estes modelos, na realidade, a criança também está exposta a diferentes modelos e vai adaptando as suas respostas
aos modelos educativos que têm pela frente. Aliás, na própria casa. Sim, Pai sim, e sim. mãe nunca estão em sintonia completamente. Sim. É um grande desafio também. É verdade. Eu costumo sempre dizer, por exemplo, o desfralde é das coisas mais difíceis, é um dos marcos mais difíceis, eu vou dizer assim, nos primeiros anos de vida, é o desfralde. E ele é muito mais positivo pela minha experiência daquilo que eu tenho visto, as colegas que tenho tido, acaba por ser mais positivo para uma criança que está também em creche do que a criança que está só em casa com os pais. É verdade. Não é? Por causa do grupo, não é? O efeito de grupo. Mas há aqui uma questão que me parece essencial, a questão da ansiedade. Nós, pais, somos muito ansiosos e isso é natural. Nós estamos envolvidos emocionalmente com os nossos filhos e passamos-lhes, muitas vezes sem perceber, os nossos medos e as nossas ansiedades. Mas na altura do desfralde, o que acontece também é muito isso. Para já sentimos a pressão, muitas vezes, de já está na altura de o fazer. Não é? Parece que somos nós que escolhemos a altura quando deveríamos perceber qual é o ritmo da criança e perceber que cada criança tem o seu ritmo. Não é? Portanto, temos aqui, obviamente, que despistar. Em algumas situações há problemas de ordem fisiológica, mas despistados esses problemas, não é? Que poderão, obviamente, existir, mas na maioria das ocasiões não surgem, é preciso respeitar esse próprio ritmo e ir percebendo quando é que a criança está preparada para o fazer. E depois não lhe transmitirmos então essa ansiedade, permitirmos que haja esse espaço para errar, tentar, errar, não censurar, por exemplo, a criança quando ela falha, no momento de chegar à casa de banho. Não é? Em tantos outros, não é? Podemos depois expandir isso para todas as outras... Claro que sim. Então acho que começa tudo, mais uma vez, pelo nosso papel. O nosso papel perante esse momento tão importante de lhes mostrarmos a segurança e a confiança necessária para que eles também consigam ultrapassar essa fase. Começa tudo aí e temos bastante paciência e persistência. E depois a questão que me coloco aqui é, então, mas isto é tudo muito bonito, claro, descrito, não é? Como o Nuno estava a dizer, isto é teoria tudo bonito. Fácil, mas como é que eu consigo, enquanto mãe, levantar-me de manhã, ter uma criança com birras para vestir o casaco, não quero o casaco, não quero a papa, vai para a escola, eu vou para o meu trabalho, tenho o meu trabalho sempre, é tudo para ontem, não é? Claro. Chego ao final do dia e tenho uma criança outra vez cansada também da escola, com birras, tem que dar banhos, tem que dar jantares, tem que pôr a dormir. Como é que um pai, e a seguir já vamos falar um bocadinho mais dos educadores, mas ainda aqui agora como mãe, como é que um pai e uma mãe conseguem, mediante estas birras, manter sempre a calma? Como é que eu consigo sempre não pôr de castigo, não dar uma palmada? Como é que... A Vanessa utilizou a palavra sempre. Teríamos que ser perfeitos. Sim. Teríamos que ser perfeitos. Aí em casa não há ninguém perfeito. Eu, por mais especialista que me pudesse achar, ou por mais ferramentas que eu pudesse achar que tenha, ou possa achar que tenha, eu sou pai, eu estou emocionalmente envolvido com os meus filhos. Eu não consigo ser, nem sempre, nem perto disso, calmo, não gritar, utilizar sempre... Então esse é o primeiro mito da educação pela positiva, é que tem que ser sempre tudo, é sempre e o nunca tão arriscado. É um dos mitos. A disciplina positiva tem aqui vários mitos à volta. Um deles é esse, que educar pela positiva, educar com disciplina positiva exige dos pais, e dos educadores em geral, que sejam perfeitos. Tem que ter sempre uma palavra amiga. A criança acabou de partir tudo, não é? De fazer a pior das birras, e nós temos que ter sempre um sorriso. Não. Ai, obrigada por dizer isso. Não, nada disso. Eu dou o meu próprio exemplo. A minha filha aos 3 anos e meio, quando eu contrariava, ela levantava uma mão. E lá está. Eu sou humano, não é? E qual era a minha primeira reação? Muitas das vezes era o grito e às vezes responder também com a palmada, não é? E na realidade, eu acredito que todos os dias eu erro com os meus filhos, provavelmente, todos os dias eu tenho dúvidas neste caminho. Portanto, educar pela positiva não é sobre queremos ser perfeitos. Agora, nós podemos, de facto, depois começar a ver os erros como incríveis oportunidades para aprender. Aquele momento em que a minha filha me levantou a mão foi, de facto, um momento marcante que eu passei a vê-lo como, então, uma oportunidade incrível para a ensinar a utilizar a mão para outros fins. Então, eu, da segunda vez que isto aconteceu, já estava preparado, agarrei-lhe na mão com alguma firmeza, não é? Com firmeza, mas carinho ao mesmo tempo. Esta é a base da disciplina positiva, sermos firmes, mas haver sempre ali um amor incondicional, não deixarmos de respeitar a criança. E eu, com alguma firmeza, segurei na mão da minha filha e disse-lhe: Alice, as mãos não são para bater. Sabes para que servem as mãos? Chega aqui, olha, para fazer festinhas, com a mão dela. Para fazer festinhas, para bater palminhas, queres ver? Olha, por exemplo, servem também para fazer música. Vês? Mas olha, bater não, porque bater magoa. E magoaste o pai quando bateste ao pai. Claro que ela voltou a tentar mais uma ou duas vezes. Porquê? À procura da resposta anterior.
Quando o pai adapta, de facto, a sua resposta e passa, não é, a agir sempre da mesma forma, com este processo, já não te lembras para que é que servem as mãos, servem para isto, isto, isto. O mecanismo que estamos a desenvolver na criança é o mecanismo também da reflexão e ela acaba por pensar qualquer coisa deste género. Não vale a pena eu tentar obter uma reação diferente do meu pai porque a que ele tem é esta. Então a criança acaba por deixar de gastar energia nessa reação e adapta também o seu comportamento. A questão aqui é que os efeitos não são imediatos. A criança vai voltar a levantar a mão para desafiar e nós depois deixamos de acreditar neste modelo. Porque como não tem efeitos imediatos, pensamos, isto não resultou, ela voltou a levantar uma mão. É preciso persistência, é preciso confiar neste processo e sermos coerentes também. Será que é por isso que os educadores são tão bem sucedidos na parte da educação com crianças e as crianças têm tendência, por aquilo que temos falado, a portarem-se melhor em casa, na escola do que em casa? Será que é por isto? Porque nós educadores conseguimos descer ao nível deles, fazer este exemplo da mão e dizer, olha, a mão serve para pegar no livro, termos as regras expostas na sala. Nós fazemos um contrato com as crianças ao início do ano em que temos regras construídas por todos, vivemos ali numa pequena... Nós vivemos em comunidade numa sala seja de creche, seja de infância, de primeiro ciclo. Reconhece que há, então, por parte dos educadores, se calhar, um modelo que possa ser seguido pelos pais em casa, neste sentido? Eu diria que os educadores têm mais ferramentas do que os pais. E, portanto, estão mais capacitados para lidar no dia-a-dia com as crianças. As crianças não vêm com um manual de instruções e os pais não são ensinados a serem pais. Então, o que é que pomos em campo na educação dos miúdos? O instinto e aquilo que também foi a nossa própria educação. É isto que os pais põem em campo. Eu, com mais ou menos palmada, mais ou menos castigo, eu sobrevivi e eu estou aqui. Portanto, isto há de resultar. Em contexto de sala, na realidade, há mais ferramentas. Podemos ser estratégicos, fazer esse contrato inicial, criar uma tabela de rotinas em conjunto com os miúdos e não para os miúdos. Isto faz toda a diferença. Continuamos a apostar em contexto de sala em tabelas de rotinas feitas pelos adultos. E depois dizemos às crianças, fazemos uma coisa toda bonitinha, é isto que vocês têm que fazer todos os dias. Qual é o estímulo que está aqui? E o estímulo é outra das bases da disciplina positiva. Estimular os miúdos, envolvendo-os também na sua própria educação. Tal como uma planta precisa de ser regada, a criança precisa de ser estimulada. Se eu deixar de regar a planta acaba por morrer. E a criança sem estímulo, enfim, passa aqui a metáfora também, definha, de certa forma. Então, esse é o grande desafio também nas nossas salas. Não só em nossa casa, mas nas nossas salas. Conseguimos estimular os miúdos para que eles depois se sintam mais envolvidos e participem naquilo, até nas tarefas básicas, não é? E nós, criando esse contrato, criando uma tabela de rotinas, envolvendo as crianças, permitindo que elas deem ideias, participem, se sintam envolvidas, se sintam importantes e que pertencem, aquele sentimento de pertença. Eu pertenço a este grupo. Nós, ao fazermos isto, nós estamos a trabalhar numa série de competências básicas sem nos apercebermos. Autoestima, autonomia, responsabilidade, cooperação. São coisas que as crianças não aprendem do ar. Mas com estas simples dicas que eu estava aqui a deixar, já estamos a trabalhar tudo isto. Não é? Portanto, sem dúvida, sim. Os educadores estão mais capacitados que os pais, iria por aí. Então agora começamos com uma das questões que mais me têm trazido nas formações que faço. Eu não tenho uma única formação que dê a um grupo de educadores que, quando pergunto quais são os principais desafios da nossa profissão, não há um único grupo de norte a sul do país que não tenha levantado esta questão. Gerir as expectativas dos pais. E aqui queria perguntar um bocadinho ao Nuno, que dicas nos daria, por um lado, a nós profissionais, para conseguirmos trabalhar em conjunto com os pais, porque nós temos que os trazer à nossa beira, como se diz, não é? Nós temos que conseguir trabalhar com eles, porque senão estamos a trabalhar para sentidos diferentes. E depois também o que é que podemos, ou o que é que nos diz a dicas para pais, para poderem trabalhar com os educadores e verem em nós, ao ver o nosso trabalho, algo positivo. Não sei, que dicas é que nos dava aqui para conseguirmos estar todos a educar pela positiva? Vanessa, esse é precisamente um dos pontos que também mais me trazem nas formações que eu tenho levado para pais e educadores de norte a sul do país, a comunicação com os pais. Os pais e a escola e as famílias deviam estar em sintonia, devíamos estar todos a remar para o mesmo lado. Aliás, eu faço uma dinâmica muito poderosa que se chama mesmo remar para o mesmo lado, que de facto tem uma mensagem muito forte e que depois nos prova que nós normalmente não o fazemos,
mas que se o fizéssemos os resultados seriam de facto muito melhores, não é? Se tivéssemos esta sintonia. Então não estamos a falar da mesma criança. Porque é que não há esse jogo de equipa, esse trabalho de equipa entre as famílias e os pais, quando no fundo o objetivo é o mesmo, que aquela criança cresça a sentir-se segura, confortável, com harmonia. O objetivo é o mesmo. Então depois temos de facto estas disparidades. E então pedem-me sempre para falar sobre a comunicação família-escola, precisamente por isso. Nós temos que ser estratégicos aqui. E quem trabalha em contexto de sala, na realidade, tem essa dificuldade de muitas vezes cativar as famílias, fazer com que elas se envolvam. E vemos as famílias como um obstáculo. As próprias famílias também veem muitas vezes o educador, não é? Da sala para dentro e não sei nada do que é que se passa. Então, trabalhando em contexto de sala, nós podemos, na realidade, logo no início do ano letivo, criamos uma estratégia para cativar os pais. E essa estratégia passa sobretudo por criar momentos, durante o ano letivo, que nos permita, de facto, essa envolvência. Mais do que aqueles dias que já são fixos. Não é? O dia do pai e o dia da mãe. Para os pais, muitas vezes, é como é que agora na quinta-feira, que é dia do pai, vou conseguir ter aquela reunião. Não é? Muito bem, esses dias são fundamentais, porque os miúdos gostam de ter também lá as crianças. Mas criamos uma espécie de contrato no início do ano com os pais. Por exemplo, criando ali uma bolsa de horas, em que os pais assinam mesmo e comprometem-se a dispensar, imaginem, 10 horas por ano. O que são 10 horas por ano na realidade? 10 horas por ano para virem à escola participarem em atividades. Mas não, na realidade, não estabelecemos regras relativamente a horários. Tem que vir no dia X falar disto. Não, permitir esta abertura. Os pais sabem quanto é que se comprometer e têm que gerir aquela bolsa de horas durante o ano letivo. Por exemplo, várias atividades que nós podemos deixar à disposição dos pais. Virem fazer de bibliotecários por um dia, gerir a atividade na biblioteca naquela manhã. Pode ser só uma manhã, uma horinha, ou duas. Virem, por exemplo, ao refeitório, à hora do almoço, ajudar a distribuir os tabuleiros ou fiscalizar, a ver como é que as coisas estão a passar. Ajudar a dar os almoços, não é? Por exemplo, não é? Virem falar das suas profissões sem serem dias fixos. Não é? Apenas informando a escola, então na próxima segunda-feira eu tenho disponibilidade, se for possível eu vou falar da minha profissão. Envolvermos os pais desta forma. E depois aproveitarmos então estes timings, os timings certos, para falarmos com eles. Porque, na realidade, não é de manhã, às 7 da manhã, ou às 8 da manhã, quando os pais já vêm apressados de deixar as crianças, que eu lhes vou dizer, entre lá para falarmos um bocadinho sobre a evolução do seu filho. Já viu este desenho maravilhoso que o seu filho fez? Pois sabe o que é que ele já sabe fazer? Agora estamos a trabalhar estas competências. Nem é ao final da tarde, muitas vezes. Não é? Quando vêm do trabalho também. E se calhar... Agora, nós, em espaços ou pontualmente, podemos aproveitar esses momentos. Vamos imaginar, no final do dia, vemos que aquela mãe vem estressada, não é? Chegou e até está ali com o tempo e está a olhar. Aproveitar aquele momento em que ela está ali a observar à procura do desenho da filha e eu, se calhar, para me aproximar e dizer assim: olha, esse desenho ela fez 90% do que aí está. Fez quase tudo. A única coisa que nós ajudámos foi nisto. E os materiais que usámos foi isto. Está, em termos de destreza manual, está a evoluir muito bem, tal. Podemos aproveitar também esses momentos. Portanto, envolver as famílias na realidade, fazermos o nosso trabalho. Agora, há, claro, aqueles pais também que muitas vezes não querem ser envolvidos, ou não podem ser envolvidos. Não podem, no sentido de têm vidas, de facto, tão complicadas e não conseguem vir à escola, não conseguem... Nós temos que fazer o nosso trabalho o melhor possível. Tentar cativá-los da melhor forma possível e termos a consciência tranquila em relação a isso. Não é? E depois é esperar que os pais também façam a sua parte. Eu não posso ir lá à casa, não é? E dizer: você não percebe que não está presente, não está nunca em nada. Enfim, posso eventualmente aproveitar algum momento em que apanho aquela mãe para... E dicas para os pais conseguirem lidar com os educadores dos seus filhos. Eu vejo, também todos vemos agora nas redes sociais pais com perguntas e com dúvidas, umas delas muito pertinentes, outras muito... que se calhar não seria o melhor sítio estar nas redes sociais com determinada questão. E às vezes eu pergunto-me, claramente nós profissionais podemos estar a falhar alguma coisa porque não estamos a comunicar aquelas mesmas situações com eles, mas até que... porque nós educadores sentimos muito quando estamos, por exemplo, em fases de avaliação, quando estamos no início do ano letivo a dizer como é que o ano vai decorrer, muita resistência do outro lado, pais muito resistentes, e desconfiados. Ora porque é uma coisa nova, ou porque é mais do mesmo. É muito difícil, imagina, uma sala com 20 meninos, são 40 pais.
e é muito difícil, se um pai e uma mãe, como há bocado o Nuno dizia, não estão em casa muitas vezes a concordar, imagino que é nós conseguirmos levar o consenso a 40 pais. Como é que nós, educadores, podemos lidar com isso? Ou que conselho é que dá aos pais para conseguirem lidar um bocadinho com a forma de ver os educadores, a forma como vê? Porque os pais hoje em dia estão mais informados do que nunca. Isso é às vezes... Não necessariamente melhor informados. Exatamente. Há muita informação. Agora, a questão também, o desafio é conseguirmos discernir o que é que faz sentido daquilo que é a informação que até muitas vezes nos induz em erro, na realidade. Mas eu diria aos pais, sobretudo, para confiarem. Façam-vos esta pergunta. Porquê que escolheram aquela escola para os vossos filhos? Foi só porque era mais perto de casa? Vamos confiar também nos profissionais que estão a coordenar a ação nessas salas. Vamos coordenar nesse trabalho de equipa, que é muito importante. O trabalho em sala, falando sobretudo para quem trabalha no contexto de creche, no contexto de pré-escolar, jardim de infância, a importância de haver um bom trabalho de equipa entre a educadora e a auxiliar da educação. Hoje fala-se, diz que é assistente operacional. Há vários nomes. Eu continuo a gostar mais do termo anterior, mas este trabalho é fundamental. Não só para falar das educadoras ou para as educadoras, mas também do trabalho fundamental que é feito pelas auxiliares de educação. Muitas vezes não há um trabalho de equipa na própria sala, entre educador e auxiliar. E estamos a prejudicar os miúdos. Às vezes deixamos de olhar um bocadinho também para o nosso umbigo e tentamos fazer esse trabalho de equipa. Mas diria aos pais, na realidade, para confiarem. Agora, a maioria das questões que os pais colocam são legítimas, refletem pelo menos uma preocupação relativamente aos filhos. E podem ser colocadas. A questão é, de facto, também... percebemos que do outro lado estão profissionais que já têm, durante o dia, têm a principal missão de estar com os vossos filhos, de lhes ensinarem bases que também são fundamentais e começamos a olhar muitas vezes para essas dúvidas e fazemos ali a triagem. O que é essencial, de facto, eu colocar em termos de questões, o que é que não é essencial, vale a pena esta questão de facto de ser colocada ou não, isto é de facto assim tão importante. E depois tentarmos criar uma relação também franca, uma relação aberta e, claro, se for preciso, pedir uma reunião, se for um assunto de facto que considerem que é de facto importante, que se considerarem que a criança não se está a adaptar, por exemplo, que recorrentemente chega a casa com queixas, e nós estamos a falar daqueles primeiros dias, sim, em que eles em que a criança não vai ir para a escola, isso é perfeitamente normal, mas quando vemos de facto as coisas não estão a correr bem, termos então aí sim nesses momentos o cuidado de marcar uma reunião, de procurar no timing certo ter essa conversa. Adorei a ideia do contrato e dos pais virem à escola também por iniciativa deles próprios participarem em momentos da nossa rotina, por isto mesmo, porque também acho que ajuda os pais a estarem no papel do educador e da nossa auxiliar de educação. Exatamente. E conseguirem perceber o que é um dia numa sala com 20, que não é igual a estar um dia em casa com a criança, não é? E, portanto, acho que isso ajuda-nos muito porque nos ajuda a colocar no papel do outro, não é? E não sentirem que estão a invadir o espaço da sala. Sim. Parece que muitos pais, o que lhes passa pela cabeça é, não, desta porta para a frente eu não me sinto confortável, parece que estão a invadir ali um espaço. Não, nós não envolvemos os pais, permitindo que eles também vão, de vez em quando, vão entrando, vão participando. Aquela sala também é um bocadinho deles. E eles vão se sentindo também mais à vontade. Para darem opiniões, para partilharem as suas dúvidas. Devemos ou não falar de pedagogias com os pais? Eu tenho ouvido muitas opiniões em relação a isto, queria ouvir a sua. Enquanto profissionais, agora nesta altura do ano letivo, estamos a elaborar um projeto curricular de sala, de grupo, e devemos apresentá-lo aos pais como ele é, e portanto falar mesmo pedagogias, competências, objetivos, aprendizagens que queremos promover, metodologias que vamos implementar, o porquê. Ou devemos manter isso para nós, está ali para quem quiser consultar, mas manter isso um bocadinho mais para nós, porque eles não se interessam muito por isso, ou qual é que é a sua opinião? Vamos, acima de tudo, descodificar a mensagem. Eu acho que qualquer uma das opções é válida, na realidade. Agora, temos de descodificar a mensagem. Se optamos pela primeira hipótese, não é? De uma reunião no início do ano, de apresentarmos tudo aquilo que vai ser desenvolvido, não vamos estar ali 2 horas, a dizer as competências são estas, e vamos estar a falar, não é? O tal pedagogês, e se calhar a mensagem não vai entrar. Podemos optar pela segunda opção e dizer, o nosso plano está
está disponível. Agora, nós sabemos também que esta segunda hipótese também tem riscos, que é quantas pessoas é que depois vão consultar o que lá está. E corremos aquele risco de chegarmos ao Natal e os pais dizem, mas o meu filho ainda não sabe contar porquê. Não leu o plano, mas dizia lá tudo. Exatamente, e é muito importante, na minha opinião, diga-me o Nuno se não concordar, que os pais saibam quais são as aprendizagens a desenvolver. Claro que sim. Para que depois não exijam aprendizagens que não são realistas e que não são necessariamente as que devem ser promovidas naquele tempo, não é? A questão aqui parece-me, sobretudo, mais o que eu queria sublinhar é a questão da comunicação. A primeira opção de facto, expormos aquilo que vai ser trabalhado em termos de competências, eu diria que na teoria se calhar é que faz mais sentido. A questão é que se eu não simplificar a mensagem não vai passar. Então se calhar aí mais vale irmos para a segunda e dizer, olha, está tudo ali. Não é? Portanto, o desafio é este. Nós de facto também não queremos criar essa barreira, porque se nós vamos falar em pedagogia usando essa expressão, estamos já a criar uma barreira. Eu sou especialista e vocês são os pais, estão aí desse lado. Se calhar não vão perceber metade das coisas que eu vou dizer. Não, é preciso nós descodificarmos para chegarmos até eles. Muito bem, nesta idade, o que vamos desenvolver com os vossos filhos, vamos desenvolver um trabalho para desenvolver competências básicas como isto, sem estarmos a entrar em termos demasiado técnicos, para de facto que a mensagem passe. É um bocadinho por aí, não é verdade? Muito bem. Então agora fala-nos um bocadinho, agora já terminámos aqui um bocadinho as dicas, ainda não ficámos por aqui com dicas, que acho que o Nuno nos vai dar mais algumas dicas, mas diga-nos um bocadinho como é que as pessoas que nos estão a ouvir, educadores, pais, podem usufruir mais da sua técnica, aprender sobre educar pela positiva. O Nuno dá formações, já acabou de dizer, de norte a sul do país. Como é que então implementa o seu trabalho? Como é que ajuda pais e profissionais a educar pela positiva? Sim, antes de mais, a técnica não é minha. Eu chamava-lhe um modelo educativo da disciplina positiva, e, na realidade, porque falávamos agora de comunicação, não é? O que eu tento nessas formações de norte a sul, nos workshops e nas sessões interativas, é precisamente descodificar a mensagem. Eu acho que, não sei se a Vanessa concorda comigo, estamos todos muito fartos de teorias à volta da educação, não é? Então o que eu quero é que os pais e os educadores levem consigo ferramentas, na realidade. Então eu digo sempre que não estou ali para ensinar ninguém a educar. O que eu estou é para, como se fosse uma espécie de buffet ambulante, pôr ali à consideração vários pratos. E na realidade, enquanto especialistas que são nos vossos filhos e nos vossos educandos, nas crianças com quem trabalham no contexto de sala, são um bocadinho vossas também, digamos. Vocês, enquanto especialistas, levem convosco aquilo que vos fizer sentido. Porque cada criança é única e nem todas as ferramentas que resultam com uma criança, aliás, há ferramentas que podem resultar com uma, não resultar com outra. Resultar naquela fase do desenvolvimento, ou só naquele momento, e não resultar no seguinte. Então, eu acho que é isto que é diferenciador neste projeto de Educar pela Positiva. É, de facto, conseguir transmitir aos pais e aos educadores novas estratégias, novas ferramentas práticas para usarem no terreno, para conseguirem então resolver. Como é que eu posso resolver aquilo que eu ainda vejo como um problema? Eu vejo como desafios, vejo sempre o copo meio cheio, a disciplina positiva também me ensinou isso. Os desafios são para serem ultrapassados, os problemas são dores de cabeça. Mas estamos na fase dos problemas. Como é que eu consigo resolver este problema que tenho com aquele miúdo que me desafia todos os dias? Por exemplo, muito bem, então, nós falamos sobre isso nas formações. Como é que podemos, antes de mais, mergulhando nas razões por trás do comportamento. Percebendo, descodificando quais são as razões que podem estar por detrás desses comportamentos, em primeiro lugar, quais são os objetivos dessas crianças mais desafiadores. E depois de mergulharmos no mundo deles, então vamos partilhar e vamos conversar sobre algumas ferramentas práticas para chegarmos até eles. Então acho que é um bocadinho isto, é uma experiência muito imersiva, como eu digo, vamos mergulhar. Eu convido sempre quem vem às formações a vir comigo numa viagem, a mergulhar de facto num mundo extremamente imperfeito, que é o mundo dos miúdos. Vamos pôr-nos no lugar deles para conseguirmos ganhá-los. E ganhá-los não é ganhar-lhes, é ganhá-los a trazê-los para nós. Criamos com eles uma equipa indestrutível. Um bocadinho este é o objetivo. E essas formações são feitas nas escolas, bibliotecas? Conte-nos um bocadinho aqui do ponto de vista logístico. Tenho andado muito, se alguém que nos esteja a ouvir e quiser... tenho andado muito nas escolas, é verdade, mas também eu faço em locais que vou procurando. Faço o aluguer de sala, não é? Portanto, dou formações de caráter mais privado. Também podem encontrar as próximas datas
no site, no www.educarpelapositiva.pt, mas também tenho recebido muitas propostas para ir a sítios, para ir a escolas, a ATLs, enfim, pessoas que têm espaços também em várias localidades e, portanto, estou sempre aberto a isso porque esta também é a minha missão de vida. É partilhar com outros pais e com outros educadores as ferramentas que têm tido um impacto muito grande em minha casa. E, portanto, o mais importante é conseguir, para mim, é chegar ao maior número de pessoas possível. Não falámos do Chupeta VIP, mas o Chupeta VIP também é um bocadinho nesta linha, não é? Sim, foi o primeiro projeto. Okay. Quando então a minha segunda vida ficou ali para trás, o primeiro projeto que criei foi precisamente o chupetavip.pt, é um site que ainda existe, embora agora esteja um bocadinho mais parado. A página de Facebook é que sim, que está muito ativa, com dicas para os pais, com mensagens, também, por exemplo, 5 dicas para fazer com que o seu filho durma melhor, coisas muito práticas. É disso que nós precisamos, não é? Nós precisamos de exemplos de coisas que nós podemos sair. E aquilo que nós queremos muito com estas conversas é que as pessoas nos ouçam e consigam acabar de nos escutar hoje e dizer vou experimentar isto, vou fazer aquilo. Ou então vou enviar um e-mail ao Nuno e quero que ele venha aqui à minha escola porque fazer uma palestra ou um workshop para os pais. Terei todo o gosto de facto levar ao maior número possível de localidades. Acho que já corri os distritos todos e estou a continuar, tenho já e feedback tem sido... Isso é que para mim tem sido emocionante. E eu emociono-me muito, mesmo nas próprias formações. Ainda aconteceu este fim de semana em Faro, vídeos que eu ponho muito poderosos, que eu já sei o que é que vai acontecer, eu já os vi centenas de vezes e eu não consigo olhar para o ecrã, como já sei. Eu sei que se olhar vou ficar emocionado, é incrível, não é? E depois ver as reações das pessoas, são de facto também, lá está, formações muito emocionais. E depois olhar para o feedback final. Quando eu olho para as avaliações e me deixam comentários que me deixam mesmo sem palavras, eu percebo que estou no caminho certo. Este caminho de facto, de partilhar estas ferramentas. Portanto, esse feedback é que é essencial. Nós não nos fecharmos também naquilo que achamos que é certo. Não, isto é espetacular, as pessoas vão adorar isto. Não, eu tenho que olhar para o feedback das pessoas. A mensagem passou ou não passou? As pessoas estão a achar que isto é útil ou não? E quando olho para esse feedback e percebo, de facto, que a taxa de recomendação ronda aos 100%. Acho que até hoje tive uma pessoa que me veio dizer que, olha, isto por acaso não me acrescentou nada. Uma pessoa. Estamos a falar em 2 anos. É espetacular. As pessoas é fantástico. Depois eu olhei para essa pessoa e ia pensar, porquê que eu não consegui chegar lá? Não é? Depois começamos a pensar, porquê que eu não cheguei a este pai? Porquê que a mensagem não passou? De facto, mas esse feedback positivo e o menos positivo ajuda-nos a... E as pessoas saem do seu workshop, da sua formação, a dizer que educar pela positiva é possível? É mesmo? Nós conseguimos implementar... Porque aquilo que nós ouvimos muito eu no meu tempo levava uma palmada e já está, como o Nuno acabou de me dizer, estou aqui, estou muito bem. Mas quer dizer, há 30 anos eu também não andava no carro com cinto e agora somos todos obrigados a estar com cinto. Portanto, as coisas vão evoluindo, não é? Se calhar há menos de um século as mulheres não votavam. Exatamente. Estamos por aí, não podemos ir por aí, portanto... Tínhamos segregação racial em todo o lado. Mas um dos mitos é que o educar pela positiva é o outro extremo, que é aquele extremo que não se faz nada. E é isso que eu queria, se calhar, que nos desmistificasse mesmo. Os extremos são o autoritarismo e a permissividade. Porquê é que nós temos medo de abdicar dos métodos baseados na ameaça, no controlo e na punição? Porque achamos que a única alternativa é o outro extremo. Então, se eu não castigo, se eu não ameaço que te vou tirar aquilo que tu queres, qual é a minha alternativa? Eu vou ser permissivo. Pois é, só que há um caminho intermédio. E esse caminho intermédio chama-se disciplina positiva. É não só firmeza e carinho ao mesmo tempo. É verdade. É não só juntar firmeza ao carinho ao mesmo tempo, mas é muito mais do que isso. É, por exemplo, conectar antes de corrigir. Quando é que eu passo a mensagem de correção à criança? No momento em que ela acabou de fazer a birra ou acabou de me desafiar ou de ser agressiva, é naquele momento que eu lhe estou a apontar o dedo e a dar-lhe o sermão. A mensagem não vai passar nesse momento, porque o cérebro não está preparado para receber e a mensagem faz ricochete. Então a disciplina positiva também nos diz isto. Vamos primeiro reconectar. Vamos permitir que haja um período de acalmia. Se calhar a criança precisa dos seus 5 minutos para se acalmar. Eu também preciso de sair de cena. Se calhar depois vamos conversar. Isto é outro dos exemplos. Outras ferramentas muito simples também de disciplina positiva, dar opções limitadas. Sim, também li qualquer coisa sobre isso, exatamente. Sim, eu li hoje, estava a recordar. Caos muitas das vezes que é de manhã. Então, olha, tens aqui o vestido, mas eu não quero isso. Tens aqui o iogurte, eu não quero isso. Muito bem.
Então, destes 2 iogurtes, qual é que tu preferes? Este ou este? Mas aquelas opções são limitadas. Não pode ser o leite com chocolate, que para mim eu posso considerar que não é saudável, por exemplo. Não, as opções estão naquele iogurte. Ou, então, queres este vestido ou queres este? Claro, a criança não vai de galochas com 40 graus, não é? Quando estão com 40 graus, as opções limitadas que eu lhes dou, se calhar, entre aquelas sandálias e aquelas sandálias, não é? Portanto, há uma série de ferramentas de disciplina positiva e de facto, é um modelo que tem um fio condutor. E é isso que as pessoas me dizem, na realidade, é que lhes faz sentido. Depois das formações, dizem, isto de facto faz sentido. Não me parece que saiam dali com a consciência de que isto agora é só fazer assim, porque eu também faço esse alerta, não há varinhas mágicas. Mas percebem que há uma alternativa que tem solidez, que tem clareza, que tem simplicidade ao mesmo tempo e percebem que é um modelo que pode romper, de facto, com os tais extremos. Isso para mim é uma... E quem sai a ganhar são as crianças, que é o que nós queremos, não é? As crianças e nós todos. Todos nós. Se calhar acalmamos-nos todos um bocadinho e se nos reconectarmos todos. Isto também é muito aquilo que eu digo em relação aos educadores e aos pais. Acho que temos que nos relacionar muito. Temos que mostrar muito o nosso lado, não só profissional, mas pessoal. Temos que nos relacionar com os pais. E temos que nos pôr no lugar do outro. É empatia. É isso. Fala-se tanto em empatia. O que é empatia? A empatia é pôr-nos no lugar do outro. Nós não nos pomos no lugar dos outros. Os pais não se põem no lugar dos educadores. Os educadores também não se põem muitas vezes no lugar dos pais. E, portanto, enquanto não o fizermos de uma forma mais consistente, mais regular, dificilmente conseguiremos, então, remar para o mesmo lado. Temos aquela sintonia. Temos que pôr os miúdos em primeiro lugar, na realidade, e passamos a olhar para eles, então, dessa forma. Como é que eu consigo chegar até eles? Mas eu queria só dizer, Vanessa, se me permite, porque agora dizia, temos que os pôr em primeiro lugar. Há uma coisa aqui fundamental, não nos podemos esquecer de nós. E quando eu digo, vamos pôr os miúdos em primeiro lugar, nós temos, na realidade, que olhar para nós e arranjar um tempo especial também para nós, para cuidarmos de nós. A importância do autocuidado é um tema que eu também trago sempre às formações. E eu faço sempre uma pergunta, às vezes com salas com 100 e 200 pessoas. Pergunto sempre assim, quem é que nesta sala tira mais do que 1 hora por dia para cuidar de si própria? Vanessa, se eu disser que não chega a 1% de pessoas que levantam o braço, isto para mim é sintomático. Não é? As pessoas não têm tempo para si próprias. Ora, se eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não vou estar bem para cuidar dos outros. Então, este é um grande desafio, mas imagina o que é que estarão algumas das mães. Eu mal tenho tempo para me Eu não tenho tempo, desculpa lá, mas eu trabalho, não sei quantas horas, e ainda quero que eu vá cuidar de mim, quero ver. Então, e nem sequer tenho tempo para ser mãe. Às vezes bastam 5 minutos. Aqueles 5 minutos, e eu partilho o meu próprio exemplo pessoal. Normalmente são mais, tradicionalmente, ainda são mais as mães que têm as tarefas domésticas e ainda é um bocadinho assim, na realidade. Nós lá em casa invertemos um bocadinho a tendência, porque a mãe chega mais tarde e, portanto, eu é que tenho que fazer essa gestão. E eu sei o que é chegar a casa, depois de ir buscar os miúdos, eu sei o que é chegar a casa e ter que orientar os banhos, fazer sopa, fazer uma refeição, preparar as roupas, eu sei o que é isso tudo. Mas eu não me esqueço de mim. Também não me esqueço dos 15, aqueles 10 ou 15 minutos com eles todos os dias, que é fundamental, porque na pior das hipóteses deito-me 15 minutos mais tarde. Mas eu não me esqueço de mim no meio disto tudo. Se eu tive um dia menos bom por alguma razão, antes de eu ir descarregar neles, eu sou capaz de estar 5 minutos à porta da escola do meu filho antes de o ir buscar e ler 1 ou 2 páginas de um livro, pôr uma música ou 2 para mudar ali a chica e dizer, pronto, agora já estou em condições. Isto já é cuidar de mim. Ou como sou muito guloso e comer um gelado, vou comer um geladinho antes de ir ter com eles, vou fazer alguma coisa. Então, isto é fundamental. Eu não posso ser um bom cuidador se não cuidar de mim. Esta é a base de tudo. É pôr-nos ao mesmo nível deles, na realidade. Eu fui a um curso, fiz uma formação em que dizia, até nos aviões nos dizem que primeiro temos que nos socorrer a nós e depois à criança. Falo sempre dessa regra. Portanto, isso é sintomático, não é? Então, se a senhora lá do avião, não é, que abre as asas e faz assim, ela diz-nos, então se cair a máscara, você põe a primeira a máscara e depois é que dá à criança. Então vamos transportar essa regra para o nosso dia. Exatamente. Vamos pôr primeiro a máscara de oxigênio e quando nós estivermos bem, aí sim vamos cuidar de quem está ao lado. Sim, eu concordo plenamente com isso. Então vamos às nossas perguntas da praxe. Se tivesse que escolher um livro, documento ou blog sobre educação, sobre parentalidade também, que teve um grande impacto em si, qual é que seria?
Para além do Isso Educar é pela Positiva, um guia para Isso pais é e suspeito, educadores. obviamente, sim, mas os livros que, não é os livros que mudaram a minha vida, são os livros da série Disciplina Positiva, que serviram na realidade de base também ao trabalho que eu estou a desenvolver e que serviram de inspiração também ao Educar pela Positiva. São livros de facto transformadores, que nos aproximam dos miúdos, que nos fazem crescer, que nos dão ferramentas. Então são de facto livros que são quase bíblias, livros para consultar, para ir lendo. Não é fácil encontrá-los por cá, infelizmente, em português muito menos, mas são livros que eu aconselho vivamente, seria por aí. Ok. E se pudesse dar um conselho aos profissionais que nos estão a ouvir, que conselho daria? E depois a seguir pergunto aos pais, mas primeiro só para os educadores e professores também, que conselho é que nos dá? Sim, não é fácil. Eu não gosto de dar conselhos, de dizer façam isto ou façam aquilo. Portanto, deixo uma reflexão sobre o papel fundamental que têm junto dos vossos meninos. Vocês são uma referência. Nós, às vezes, chegamos ao fim do dia, o dia não correu bem e achamos: o que é que eu estou aqui a fazer? Estou a fazer tudo mal, não estou a conseguir educar, na realidade. Mas vocês estão todos os dias a plantar uma semente. E estão, de facto, vão colher aqueles frutos mais tarde. Então, sempre que tiver um dia menos bom, agarrem-se a esta ideia. Vocês estão a marcar a diferença na vida dos vossos meninos. E lembrem-se de uma coisa: vamos imaginar que a educação é uma espécie de um caminho de ferro. E às vezes surgem os túneis. Nós entramos nos túneis das emoções difíceis, dos momentos difíceis. E agora lanço uma pergunta: o que há no final do túnel? Sempre. Uma luz. Há sempre uma luz. Há sempre uma luz ao fundo do túnel. Então, nos dias menos bons, lembrem-se: amanhã vai ser melhor. E lembrem-se também que podem ver os erros como fantásticas oportunidades para aprender. Tentarmos ver o erro de maneira diferente. Ok, a criança errou ou eu errei. Calma, isto pode ser bom. Como é que eu agora posso aproveitar este erro para ensinar esta criança a fazer diferente da próxima vez? O que é que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Então, mais do que conselhos, são reflexões que eu queria deixar. Ok. E agora para os pais. Um conselho para os pais? Sim, para os pais, se calhar é um bocadinho mais difícil. Para os pais, eu diria para estarem atentos, para tentarem mergulhar no mundo dos vossos filhos, porque há muitas mensagens que nós não percebemos que estão ali e que estão, na realidade, ali. Em cada comportamento. Em cada comportamento há uma mensagem, naquele comportamento mais desafiador há uma mensagem por detrás. Estejam atentos. E às vezes aqueles 5 minutos com eles, aquele tempo especial que criamos com eles é o suficiente para eles se sentirem importantes, para eles sentirem que pertencem e também para trabalharmos os comportamentos, as competências. Aqueles 5 minutos em que nós usamos de perguntas reais de curiosidade, não é perguntar como é que foi o teu dia, porque é que eles respondem. Foi bom, ou não sei, ou foi mais ou menos, e eu não obtenho. Brinquei. Fazemos reais perguntas de curiosidade. Eu uso muito os números, por exemplo. Então, quais foram as 2 coisas mais giras que fizeste hoje na escola? Tentarmos entrar no mundo deles e depois confiarmos um bocadinho nesta nossa missão. Ou seja, tentarmos, na realidade, não perdemos também muito tempo com a culpa, porque também nos corrói, não é? A culpa de nós estarmos com eles, não temos tempo suficiente, a culpa de não... Quando estamos com eles, às vezes, estamos cansados ou sermos autoritários ou vice-versa, ou, aliás, ou permissivos. Deixamos de perder esse tempo com a culpa e canalizarmos esse tempo para, com boa energia, projetarmos, se calhar, o próximo momento especial. E acreditamos que estamos a fazer o melhor que podemos, sem querermos ser perfeitos. Deixamos de querer sermos pais perfeitos, mães perfeitas, que é isso que queremos muitas vezes, não é? Eu tenho que ser uma excelente profissional e depois ainda tenho que ter um sorriso ao fim do dia quando já chego cansada. Não temos que ser nada disso, na realidade. Temos, na realidade, que dar o nosso melhor porque são os nossos meninos. Muito bem. Então agora como é que os nossos ouvintes, quem nos estiver a ouvir ou a ver, pode saber mais sobre si, sobre as suas formações, onde encontrar o seu livro? Muito bem. Bem, o livro está à venda nas livrarias Bertrand e na FNAC também. Pode ser comprado também online, através do site da Bertrand e da UC, é verdade. Tem sido um caminho ainda curto, mas muito interessante. E estou à vossa espera também, quer no Facebook, quer no Instagram da Academia Educar pela Positiva, ou contactem-me através do site www.educarpelapositiva.pt.
Não se preocupem que, como sempre, nós colocamos estes links todos no YouTube. Portanto, no YouTube encontrarão os links para os canais de Facebook, Instagram, YouTube. Não, Facebook. YouTube tem lá também já uns vídeos. Pronto, YouTube também. Experimental, mas já podem encontrar, também tem lá. Então, assim faremos o site também. E não deixem de ler o livro. Eu estou desejosa, já li ali uns bocadinhos, estou desejosa de ir ler, de ler mais. Queria agradecer mais uma vez, Nuno, por estar aqui. Foi mesmo muito. Também adorei a conversa. Acho que o grande objetivo destas conversas é isto mesmo: é trazer ideias práticas para. Temos-nos focado nos profissionais, mas os profissionais também são pais. Portanto, para hoje, para pais e para profissionais, ideias para que quem nos ouça consiga a qualquer momento motivar-se para fazer um bocadinho diferente ou então pensar, eu já estou a fazer bem, sem dúvida, sem dúvida. Estou num bom caminho. Isso vai acontecer, tenho a certeza, vai acontecer com toda a gente. Mas espera lá, mas isto já faço. E isso é maravilhoso, não é? É ótimo. Às vezes temos dúvidas e só basta alguém estar a falar e dizer, eu já faço aquilo, realmente é interessante. E é também um bocadinho isso que nós queremos com estas conversas. Portanto, mais uma vez, obrigada a todos os que nos estiveram a ouvir. Não se esqueçam só de fazer então, agora eu nunca sei para onde é que é de apontar, e tenho ali o meu colega a dizer para onde é que é de apontar, portanto, aqui para fazerem like no vídeo ou para subscreverem o nosso canal do YouTube. Porquê? Porque nós vamos semanalmente colocando conversas pedagógicas em que eu vou tentando conversar sempre com os experts que nos trazem dicas, práticas, experiências daquilo que no nosso dia-a-dia podemos fazer de mais e melhor, sempre em prol de uma educação de infância positiva, colaborativa, em prol das crianças com quem trabalhamos, porque estamos a semear, não é? Estamos a trabalhar para o futuro, mas mais do que trabalhar para o futuro, estamos já a ter um impacto muito, muito, muito grande no presente e não podemos descurar isso, nem enquanto educadores, nem enquanto pais. Portanto, muito obrigada, Nuno, e até à próxima conversa pedagógica.